Está entrando no ar mais um debate irreal. Tem alguém com a rádio conectada aí? Tá muda? Tá saindo som? Da rádio, não, da rádio. Está entrando no ar rádio tá saindo. mais um debate irreal. Boa tarde, amados ouvintes. Está começando agora na sua rádio o Debate Ideal, um debate de opinião e informação. Eu sou Misael, quero desejar a você uma tarde abençoada por Deus, uma quarta-feira maravilhosa. Vamos juntos para mais um debate. Eu vou te convidar a participar conosco pelo nosso WhatsApp e Instagram, baixar o nosso app, tá? Lembrando que os nossos debates ficam gravados no nosso canal do YouTube. Tá, fica tranquilo que você não vai perder, caso você ache que perdeu o ao vivo. Depois você vai lá no nosso canal, @RádioIdeal22, segue, compartilha, que é o mais importante. Amém? Para começar meu debate de hoje, vou apresentar meus convidados. Está conosco a evangelista Ellen, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, irmã. A paz do Senhor, irmão Misael, meus amigos debatedores, nossos ouvintes, que Deus possa abençoar mais uma tarde de debate, né? Mais uma tarde que estaremos aqui, um aprendendo com o outro, né? Sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos que Ele tem para as nossas vidas. Amém. Está conosco também o pastor Silviano Campos, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, pastor. A paz do Senhor, meus colegas de mesa, a paz do Senhor, galerinha ideal. Hoje eu vou começar com um aviso. Cuidado, eu vou botar o dedo na sua ferida, hein? Amém. Está conosco também a pastora Cássia, da Igreja Evangélica Nova Criatura. Paz, pastora. A paz do Senhor, boa tarde a todos. Que sejamos abençoados, que nós possamos abrir nosso coração para aprender mais um pouco, para desenvolver mais um fruto que o Senhor deseja que desenvolvemos. Amém. Hoje a pastora não deu spoiler. Eu vou convidar a evangelista Ellen para fazer uma oração inicial para a gente começar os debates. Pode ficar à vontade. Senhor Jesus, Pai, desde já queremos te agradecer por mais uma tarde que o Senhor nos permitiu estarmos juntos, estarmos unidos. Deus querido e Deus amado, que essa possa ser uma tarde que nós possamos aprender mais sobre o Teu amor, sobre os Seus frutos, Senhor Jesus, Pai. Que nós possamos aprender contigo, para assim ser Cristo, né? Para assim vivermos Cristo em nossas vidas e podermos passar tudo isso para as outras pessoas, para os nossos próximos. Que todos que estão nos ouvindo nessa tarde possam tirar as suas dúvidas, tirar todo o receio do coração, toda a dúvida da sua mente, e que eles possam aprender, Senhor Jesus, mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o tema de hoje, como foi dito pelo pastor, com certeza é bem delicado, não deixa de ser menos importante. Nenhum dos frutos do Espírito é menos importante, todos são importantes na sua totalidade. E o de hoje não é diferente. Continuando a nossa série de fruto do Espírito, lembrando que lá no nosso canal do YouTube está lá todos os outros que a gente já comentou, está muito próximo do fim, tirando esse tem só mais um fruto. E esse de hoje é sobre amabilidade, ou, em algumas versões da Bíblia, benignidade. O quanto você pratica, eis aí o dedo da ferida que o pastor falou, né? Eu vou abrir para uma breve introdução dos meus debatedores. Amabilidade ou benignidade, né, significa ser amável, e ser amável significa ser uma pessoa que expressa cortesia, que demonstra simpatia e gentileza, né? Em 2 Timóteo 2,24, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente.
Uma pessoa amável costuma ser gentil, simpática e faz as pessoas sentirem prazer de estar em sua presença. Em outras palavras, são pessoas agradáveis de se ter por perto. Quando estamos cheios do Espírito Santo, naturalmente nos tornamos pessoas mais gentis e simpáticas, dispostas a ajudar e a tratar da melhor forma possível as pessoas que vêm até nós. Pastor Silviano. Vamos começar a brincadeira. Falar de bem. O que é bem? Porque eu posso estar fazendo algo pra você, crendo que eu estou te fazendo bem, mas você acha que eu estou fazendo mal. Pastor, me dá um exemplo. Eu dou. As coisas boas que Deus faz na vida do homem, a mudança do caráter é a principal, né? Que eu creio. Não vem em momentos com coisas boas. Vem no momento de dor e sofrimento. É aquele negócio. Deus imprime em você um caráter bom. Como funciona a impressão? No papel você bota numa máquina. E na pele? Tem tatuagem, tem escarificação, que é aqueles cortes, e tem aquela queimadura, né, cauterização com ferro quente, vai deixar a marca. São as três. E na alma? Como Deus vai imprimir algo na sua alma? Infelizmente, nós só conseguimos aprender quando a gente passa numa situação difícil. Então é difícil eu dizer para você o que é bem, definir bem. Porque o que pode ser bem vindo de mim para você, pode ser mal na sua observação. Pastora Cássia. Você bem disse na sua introdução, uma pessoa amável, ela tem um comportamento diferente. E o nosso comportamento revela muito o quanto de Deus nós temos dentro de nós. A maneira com que eu me comporto com as pessoas revela o quanto de Deus eu tenho em mim. Então é indispensável, não dá para uma pessoa dizer que tem Deus dentro de si e não ser amável. Porque ela não é uma opção, ela tem que existir, é um fruto que eu preciso ter. Então a forma com que eu me comporto com as pessoas, sendo amável, sendo gentil, sendo cordial, né, sendo sempre ali propício a ajudar as pessoas, demonstra se eu tenho Deus ou não. Porque Paulo, em sua carta aos Filipenses, ele disse que seja amável, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor. O que ele disse para a igreja? Deixa todos conhecerem a maneira correta de agir. Porque Filipenses era uma igreja que tinha muita coisa para nos ensinar como se comportar. Então ele disse, deixa que o mundo veja o quanto de Deus tem dentro de vocês. Deixa que a maneira amável de você se comportar um com o outro seja conhecida. Então o que eu faço de bem, de bom, é conhecido. E o que eu faço de mal também é conhecido. Por isso que ele disse, não tenta esconder essa amabilidade. Deixa todo mundo saber. Deixa correr a notícia de vocês, deixa correr o como vocês tratam uns aos outros, porque mediante a notícia que vai correndo, mediante ao conhecimento, as pessoas vão saber se tem Deus ali ou não tem. Se aqueles estão vivendo realmente com Deus dentro de si ou não. Evangelista Ellen. Amabilidade, como já fala, né, no próprio tema, é um fruto do Espírito. E eu só vou conseguir exercer se realmente eu estiver guiado pelo Espírito. Como a pastora falou, né? Saber o quanto tem de Deus dentro de mim. O quanto eu tenho daquilo que Ele pode me dar, daquilo que Ele quer me dar. Porque as pessoas acham assim, é muito fácil ser amável. Não, não é fácil. Não é fácil, porque tem pessoas que, aos nossos olhos, né? Aí fala assim, às vezes nos irrita, fazem coisas, né? Para nos aborrecer, aí vem a questão da pergunta. Como ser amável com uma pessoa assim? Como eu vou fazer? Igual a gente fala, poxa, eu tento amar, mas só que eu tento fazer o bem, mas só que o amiguinho não colabora para que isso aconteça. E a amabilidade, ela é algo que você faz independente de como é o outro. Independente se ele está me fazendo mal, se ele está me fazendo bem, independente de como ele é, você é amável. É algo que faz parte de você e você não pode mudar por causa dos outros. Então é muito do que o quanto tem de Deus dentro de você, para você pegar e passar isso para os outros. Amém. Nesse primeiro bloco,
eu quero abordar o seguinte questionamento. Ter amabilidade com o próximo deixa de existir quando faço por interesse? Eu vou aqui explicar do porquê da pergunta, né? A gente conhece a parábola do bom samaritano, né? Acho que todos conhecem. Lucas 10, de 25 a 37, cita que havia uma pessoa ali que foi assaltada, espancada no caminho e foi deixado ali naquele local. Passaram uma, duas, a terceira pessoa, que era de uma, digamos, de uma nacionalidade rival daquele que estava ali no caminho largado, resolveu socorrê-lo, tratou dos seus ferimentos, colocou no seu animal e levou a uma hospedaria. Chegando lá, ele pagou adiantado e deixou avisado que se fosse preciso gastar mais para o dono da hospedaria, ele acertaria a diferença na volta. Ou seja, daí eu tiro que ele foi, deixou, fez o que tinha que fazer e foi embora. A pergunta é, ter amabilidade com o próximo deixa de existir quando faço por interesse? Onde que eu quero chegar? Eu sou amável. Eu faço alguma coisa para o meu próximo. Mas se eu espero algo em troca, eu deixo de ter amabilidade ou de ser uma pessoa amável? É esse o questionamento. Ou se permanece e eu acabo caindo naquela de eu escolho momentos para ser amável, exatamente por agir por interesse em alguns e em outros não. Então, e o que foi dito aqui, a pessoa que ajudou aquele cidadão que estava no caminho, ele ajudou, foi embora. Claro que ele não esperava nada de troca, porque ele poderia ter ficado lá esperando quando a pessoa acordasse, mas não, ele foi embora e ainda deixou avisado que se precisasse gastar mais, ele poderia. Então, assim, ele foi ao extremo do amor ao próximo. Então é o que eu quero questionar aqui, se a gente tem amabilidade com o próximo, mas quando a gente age por interesse, a gente na verdade não está tendo. Evangelista Ellen, o que você acha disso? Ao meu ponto de vista, quando tem o interesse, eu acho que você não começa a... Eu acho que você começa a selecionar a quem você vai ajudar. Não, eu vou ajudar a pastora Cássia, eu vou fazer algo para a pastora, porque eu sei que dela eu posso receber algo em troca. Mas o pastor Silviano eu não vou ajudar, não, porque não tem nada para me oferecer. Então, eu acho que a pessoa ela começa a ser seletiva. E quando ela começa a fazer isso, eu acho que o fruto do Espírito não se encaixa nisso. É a intercepção de pessoas. Não, porque na Bíblia vai dizer, se o seu inimigo te fizer mal, você não vai fazer o mal, você faça o bem. Se ele precisar de comer, dê de comer. Então, assim, não é, não, se seu inimigo fez mal, então você vai fazer o mal também. Não, mas se é seu amigão, seu parceiro, aí esse você tem... Não, é todos, não tem, não, esse você pode, esse não pode. Então, a partir do momento em que eu coloco o interesse no meio, eu começo a ser seletivo. Eu vou ajudar só aquele que eu vou poder ter algo em troca. E a amabilidade não é isso. É você ajudar, é você fazer sem receber nada em troca, sem ter interesse em nada. Você simplesmente vai fazer porque aquilo faz parte de algo que foi gerado em você. E você não pode mudar aquilo porque é algo que foi gerado pelo Espírito. É algo que vem do céu, é algo que vem do alto. Então, a partir do momento em que eu começo a agir com o interesse, eu acho que do alto não vem nada, não. Pastor Silviano? É como se cancelasse, né? A sua atitude. Não adianta você fazer um bem porque você quer uma recompensa. É como a Bíblia fala, você tem que fazer o bem sem se importar com quem. Às vezes quem faz tá achando que só tá fazendo até o bem e pronto, tá certo. Eu tô fazendo bem, independente de eu estar querendo algo em troca, mas eu tô fazendo bem, então tá certo. Mas não é assim, né? Até mesmo porque a história bíblica que foi usada foi a parábola do bom samaritano, né? E ali ele fez o bem exatamente para alguém que não era para ele fazer, né? Então a gente tem que ter muito isso na hora da medida, porque Deus também está observando. E Ele também vai julgar nossas atitudes. É muito simples eu fazer o bem
e com aquele negócio assim, da mesma medida tem aqui na rua 2 pessoas, porém uma vai me dar um retorno futuramente, e o outro não. Eu vou fazer o bem pra quem? Teve um acidente de carro. Um é o dono da empresa que eu tô tentando arrumar um emprego, e o outro é simplesmente uma pessoa passando. Eu vou salvar quem? Eu vou salvar o dono da empresa. O cara vai me dar o quê? Nada. Mas no outro carro poderia ter um cara que é amigão de Deus, né? Mas a gente não pensa nisso. Então quando você faz o bem, pratica algo amável, pensando na recompensa, anula todas as suas ações. Pastora Cássia. Pegando essa linha de interesse, alguns exemplos a Bíblia nos deixa de pessoas que foram amáveis, sem interesse algum. Tiveram realmente a bondade, a amabilidade de Deus, do Espírito Santo na sua vida. Primeiro, vamos ver Sunamita. O quanto ela foi amável ao profeta. Ela observou que ele ia e voltava. Marido, vamos fazer um quartinho para ele? Vamos colocar uma cama, uma mesinha, um candeeiro. Em nenhum momento a Bíblia diz que o profeta pediu ajuda. Ninguém diz que um vizinho foi lá conversar com ela. Você viu? Não. Ela observou e decidiu usar de amabilidade. Ela decidiu fazer o bem. E depois dessa semente da amabilidade, aí sim começou todo o desenrolar espiritual, né? A promessa de um filho, ela recebeu. Olha como que uma atitude boa pode gerar consequências boas para a minha vida. Nenhum nem o outro esperava nada. Eliseu não esperava uma atitude amável daquela mulher rica e nem ela esperava nada do profeta, mesmo sabendo que ele era homem de Deus, pelo simples fato de querer ajudar alguém. Outra pessoa muito amável foi Jetro. As filhas dele foram ajudadas por Moisés, chegaram em casa, eu imagino aquele bando de filhas, aquele bando de mulher, se uma já começa falando, pai, aconteceu isso. Quem tem filha e chega da escola sabe que tem que parar tudo para ouvir tudo o que aconteceu, do início da aula, do recreio, até o final, fora o caminho de casa. Então a minha filha única, ela chega em casa, me metralha com acontecimentos. Eu imagino agora as filhas de Jetro chegando, contando para ele como Moisés defendeu, como Moisés, né, ajudou. E ele disse, onde ele está? Chama ele para comer com a gente. E o que aconteceu dali? Ele acabou casando com a filha dele. Ele foi super amável com alguém que ele não conhecia. Com alguém que ele não tinha contato. Mas ele foi amável. Ele foi gentil. Então nós temos que aprender que existem pessoas que nos ensinam. Nós precisamos entender, por exemplo, Boaz. Como ele foi amável com Ruth. Chegou ali, sem esperança de muita coisa, com a sua sogra Noemi, ninguém ajudando nada, todo mundo falando, olha, não é ela? Olha a Marga voltando. Um montão de pessoas que poderiam usar de amabilidade não usaram. Boaz foi lá e usou. Quem é essa? Essa é a Ruth, que está junto com Noemi. Está aqui para, depois do expediente, pegar o que sobra, colher algumas espigas. Ele não. Chama essa moça aqui. Querida, minha filha, você pode colher tal hora. Se quiser beber água, bebe água junto com os outros trabalhadores. E eu vou dar ordem para ninguém te tocar. Ele não conhecia Ruth. Mas ele foi amável. E a semente da amabilidade gerou aliança de casamento. Então é muito importante nós sermos essas pessoas. Um Boaz da vida. Um Jetro. Uma Noemi, que, né, foi amável também com a sua nora. Pegamos o exemplo de Sunamita, faça pelas pessoas, seja amável, deixa, como a igreja de Filipenses, deixa as pessoas conhecerem o que tem dentro de você. Porque tem coisas ruins que Deus vai tirando, mas tem muita coisa boa. Então deixa as pessoas observarem que você é uma árvore com muitos frutos bons. E depois eu vou falar sobre, ao contrário, um exemplo totalmente oposto de amabilidade. Amém. Meus debatedores falando aqui agora, veio uma citação que a gente conhece muito, né? Aí eu queria saber de vocês se é voltado para bondade ou para amabilidade. Aquele ditado que o mundo diz que gentileza gera gentileza,
Voltando para esse questionamento que tem aqui, que a gente fez aqui agora. Se a gente encaixar gentileza gera gentileza, mas não por interesse, eu acho que bate, né? Porque eu acho que acontece muito isso no mundo, nessa questão de gentileza gera gentileza, mas será que a pessoa que está sendo gentil com a outra não está fazendo por interesse? Então vamos botar assim que gentileza gera gentileza, mas não por interesse, né? Vamos dizer assim. Porque acho que só falam a parte boa, né? Mas a parte ruim não deixam claro. Porque se eu estiver tendo interesse, a gentileza que eu tô tendo com a pessoa é por interesse. Na verdade, o interesse gera um interesse. O interesseiro gera um interesse. Ou o interesse gera gentileza. Então, assim, ser interesseiro, ser gentil por ser interesseiro, eu acho que não é o caminho. Eu vou para um breve intervalo, tá? No meu segundo bloco tem um outro questionamento bem interessante, que também é voltado à amabilidade. E não sai daí, passa rapidinho. Lembrando que os nossos debates ficam lá no nosso canal do YouTube, Rádio Ideal 22. É só seguir lá e compartilhar. É um breve intervalo, a gente já volta. Mais um bloco do nosso debate ideal. Lembrando mais uma vez que os nossos debates ficam gravados lá no nosso canal do YouTube. Vai lá, Rádio Ideal 22, curte, compartilha, que é o mais importante, tá? De repente uma pessoa pode estar precisando ouvir mais de Deus e você vai estar ajudando ela com certeza. Nesse segundo bloco, o meu questionamento, reforçando sobre o tema, é fruto do Espírito, amabilidade, o quanto você pratica. Nesse segundo bloco, meu questionamento é como separar a amabilidade de ingenuidade. Por que da pergunta? Ser amável não é o mesmo que ser bobo ou ingênuo. Jesus disse aos seus discípulos para serem sábios como serpentes e inofensivos como pombas. Mateus 10:16. Não devemos deixar as pessoas se aproveitarem de nós, manipulando-nos para seus próprios fins. Tampouco precisamos ceder em questões nas quais devemos ser firmes e intransigentes. Muitas pessoas tendem a confundir uma pessoa amável e gentil. Não significa ser capacho ou ser bobo da corte, né? Como dizem. Então esse é o meu questionamento aqui. Eu vou começar com a pastora Cássia sobre separar, porque realmente tem pessoas que são bondosas, são boas, mas tem sempre uma pessoa do lado que fala que você está sendo ingênuo ou que você está sendo bobo da corte de estar ajudando. Mas de repente ela não conhece realmente que essa pessoa possa até já ter uma porção grande do fruto do espírito de amabilidade e tá chamando ela de boba. Então, e às vezes até a própria pessoa que está sendo ofendida, chamada de boba, não explica, né? Não fala o porquê que ela fez isso. Então esse é o do questionamento. Como a gente tem que saber separar a amabilidade e bondade e não ser julgado como bobo da corte, vamos dizer assim. Então, pode ficar à vontade, pode dar um exemplo se tiver, de repente. É muito interessante esse questionamento, porque qual foi o cristão que nunca ouviu assim? Depois que entrou para a igreja, virou bobo, né? Eu acho que todos nós ouvimos um pouquinho isso, ainda mais quem tinha uma vida um pouco agitada, né? Tinha uma vida um pouco mais, vamos dizer assim, negra. Era ovelha negra da família, era assim, assado. E alguém olha e fala, entrou para a igreja, virou bobo. Dá pra gente separar bem, porque eu posso ser amável, devo ser amável, mas eu devo observar e ter um pouco de visão espiritual para observar algumas coisas. Só que é inevitável, em algum momento da vida você vai ser ingênuo em algum assunto. Em algum momento você vai ser enganado, em algum momento você vai ser titulado como bobinho, porque você não conseguiu atentar para uma palavra enganosa, o famoso 7-1. Nossa, ele consegue enganar muito as pessoas ingênuas. Quem não entende de finanças? Eu não sou uma contadora. Então, se vir um contador para conversar comigo nos termos contábeis, eu vou ser totalmente ingênua. Pastor Silviano já entende um pouco, já fez contabilidade, então ele não vai ser tão ingênuo. Então ele pode ser amável, mas sabendo lidar com esse tipo de coisa, e eu posso ser amável com a pessoa e ser enganada. Porque eu não tenho ciência daquilo, eu não entendo. Porém, a ingenuidade, ela vai muito mais sobre a outra pessoa do que você mesmo. Porque se você for enganado, não significa que você é bobo, mas significa que o outro é mau.
Não revela o seu caráter, revela o caráter do outro. Porque se eu decido enganar a Ellen, ela é uma pessoa que está sendo ingênua naquele momento porque não percebeu o mal que eu estava, a minha intenção má para com ela. Então, em algum momento nós vamos ser ingênuos, sim, porém, em todos os momentos devemos tentar ser amável. Evangelista Ellen, pode ficar à vontade. Porque a pessoa, muita gente leva isso, né? A pessoa que é amável, que é gentil, não, é trouxa, vai ser feita de boba. Mas não é, porque a pessoa ela sabe o que ela precisa fazer como serva de Deus. Então ela vai fazer a parte dela, independente do outro. E como a pastora bem disse, sobre o caráter do outro. Eu não posso ser culpada, ou eu não posso assumir a culpa do caráter do outro. Que eu não posso ser responsável pelo como o outro vai agir, o que o outro vai fazer em relação à minha atitude. Eu vou ser amável porque na Bíblia me ensina isso. Deus me ensina isso. Jesus nos ensinou isso, né? Eu acho que ele foi a maior prova de amabilidade com o próximo, né? Com quem estava à sua volta. Pessoas que o caluniaram, pessoas que falaram mal, as pessoas que o levaram até a cruz, né? Que bateram, que cuspiram, que escarneciam. Ele foi amável com essas pessoas. Então, isso nos ensina a ser amável. Existem pessoas, sim, em algum momento alguém foi ingênuo. Eu sim. Muitas vezes eu ouvi conselhos assim, cuidado. Fulano, não, é minha amiga. Não, cuidado, abre o olho. Vai te dar uma banda. E a gente fica naquela coisa, não, fulano, não, duvido que fulano faria isso comigo. E no final, o que fulano fez? Aí escuta, quem escuta cuidado, escuta coitado. Aí, coitada. Por quê? Eu agi na sinceridade, mas a pessoa não estava sendo sincera comigo. Eu agi fazendo bem para a pessoa, mas na realidade a pessoa parecia estar fazendo bem, mas não era nada disso. Então, assim, a gente precisa realmente ter muita sensibilidade nesse assunto, para você não ser bobo, né? Mas também você agir conforme a Bíblia diz que você precisa agir. Conforme Deus fala que você precisa agir. Você precisa ser amável? Seja amável. Ah, mas fulano não merece. Eu também não mereço e o Senhor é amável comigo. E o Senhor cuida de mim. Eu não mereço nada do que Ele faz por mim, mas mesmo assim, Ele faz por mim. Deus é bobo? Não. Ele é amável. Ele é amor. Então é isso que ele nos ensina. Mas aí a gente também precisa pedir direção ao Senhor. Senhor, abre os meus olhos para eu entender e me posicionar. Porque você ser amável não quer dizer que você vai deixar a pessoa pisar em você, a pessoa fazer o que quiser, falar o que quiser. Não. Você vai ser amável, mas você também precisa impor limites. Até onde eu posso deixar tal pessoa me causar? Até onde eu posso deixar ela falar? Até onde eu vou deixar ela fazer? Eu também preciso impor isso. Porque não é, não, Deus é amor, então você tem que pegar, deixar as pessoas pisarem em você, porque você é servo, então você tem que deixar. Se você é filho de Deus, você tem que deixar as pessoas pisarem. Não, não é isso. É totalmente diferente. Você pode sim fazer o bem, você estender a mão quando é aquela pessoa que falou mal de você ou que te caluniou. Você pode estender a mão e ajudar sim. Mas você saber até onde você precisa ir. Para que aquilo não traga mal para a sua vida. E você acabe perdendo esse fruto do Espírito.
Porque aí você começa a guardar tudo que você sofreu, tudo que fizeram com você, e você não consegue mais ser amável com ninguém. E isso traz destruição para a sua vida. Porque o outro vai continuar vivendo como ele bem quer. Mas você se afastou de Deus, você perdeu os frutos que você tinha conquistado por causa de algo que você não soube se posicionar diante da situação. Pastor Silviano? E quando a gente fala de ingenuidade, a gente lembra que do outro lado, então, tem uma pessoa maliciosa ou tendenciosa, né? E vamos colocar naquela passagem do Zaqueu. Se a vontade de Zaqueu fosse que Jesus fosse para a casa dele, seria uma pessoa tendenciosa, uma pessoa maliciosa. Mas não, ele só queria ver. Só queria ver Jesus. E Jesus, por ser amável, não permitiu apenas ver. Também viu Zaqueu, desceu, pediu para ele descer, conversar e ir para a casa dele. Mas aos olhos das outras pessoas, Jesus estava entrando na casa de quem? De um pecador. Então, nós abrimos vertentes aí para a gente fazer vários debates. Tem a parte do Zaqueu, que não foi tendencioso, mas foi um cara inocente. Tem a parte de Jesus, que não levou isso para um lado ruim, mas levou para o lado amável, benigno. Tem a parte das pessoas, um bando de gente que é mal amada e quer falar mal dos outros, né? Então você começa a pensar assim, e agora? Vou fazer o bem ou não vou? Porque se eu sigo a Cristo, eu tenho que fazer o bem e acabou o assunto. Não interessa se a pessoa vai me tratar mal, e se ela me tratar mal, eu tenho que perdoar, porque Pedro pergunta assim, quantas vezes eu perdoo meu irmão? Até 7? Até 70 vezes 7. Então, no mínimo, 490 vezes eu tenho que perdoar a mesma pessoa no dia. E isso é coisa de pessoa que é benigna. Porque tem pessoas que você para conversar. Gente, tem gente que dá vontade de botar num potinho e levar pra casa. Tem gente que dá vontade também de botar num potinho e enfiar no fundo do mar, dentro de um vulcão, cavar bem fundo, assim, pra ver se tá lá no Japão, sei lá, fazer um troço assim, jogar pro céu pra ver se um buraco negro agarra. Mas é a vida. Infelizmente, nós temos que lidar com todo tipo de pessoa. Eu era uma pessoa, nossa, a minha filha fala que sair na rua comigo é a pior coisa do mundo, que eu sou o maior influenciador do mundo, que eu saio na rua e já, oba, tudo bom, oba, bom dia, boa tarde, boa tarde. Gente, a quantidade de pessoa que virou a cara pra mim depois que eu me converti. Aí eu falei assim, não, tá bom, quem era pra sair já saiu, né? Eu já fiz... Não, depois que eu tomei posição, aí que sumiu mesmo. Parente, tem uns que foram embora, eu agradeci. Mas parentes, amigos, pessoas que eram do meu ciclo de amizade. Hoje em dia eu tava conversando, tem uma brincadeira que eu fiz com a Cássia. Eu falei, amor, o que você faria se você ganhasse esse sorteio aqui? Você ia fazer, era um kit churrasco, você comemora com esse churrasco aqui aonde? Aí ela olhou, parou. Ela não falou a casa da minha família. Ela não falou na casa dos pais dela, dos irmãos. Ela não falou no nosso, onde nós moramos, na nossa amizade. Ela não falou, vou fazer aqui num clubezinho, né? Vamos alugar um clubezinho, fazer ali, chamar algumas pessoas. Não, ela falou que ia fazer na igreja. Por quê? Porque as nossas amizades estão ali na igreja. As pessoas que a gente convive, literalmente, essas pessoas que estão aqui dentro desse ambiente do estúdio aqui, são mais minha família do que a minha família. Porque eu convivo mais com vocês, eu incomodo mais vocês, eu faço mais piadinha com vocês do que com a minha própria família. Tem vezes que eu lido mais com vocês do que com a minha mãe. E olha que a gente mora no mesmo quintal. Mas é porque Deus te cerca de pessoas para que gere o crescimento da obra. Porque isso é um bem para você. Porque se Deus colocasse na sua volta Judas, Tomé e Pedro antes da conversão, nenhuma igreja está aberta. Mas Deus coloca Pedro depois da conversão, coloca os Paulos depois da conversão, coloca ali as pessoas, vai ter o Judas, mas ele é uma medida tão pequena que é fácil de você selecionar. Porque o Judas, na verdade, ele não traía aos outros, ele traía a si mesmo. Porque foi o pior exemplo que a gente pode dar para uma pessoa. Teve o melhor líder, lidou com as melhores pessoas, ouviu as melhores palavras, viu os melhores milagres e, no entanto, pecou. Então, hoje em dia, a igreja está cheia de Judas, mas está cheia também de cristãos verdadeiros. E isso que faz a gente não querer só ter benignidade, mas viver benignidade e passar benignidade para as pessoas. Porque benignidade ela tinha que ser o Covid, que contagia todo mundo. Verdade. E ser mundial.
todo mundo devia conseguir passar um pouquinho de benignidade para os outros, que a gente ia conseguir transformar a Terra naquilo que ela foi feita para ser, um verdadeiro paraíso. Amém. Mais um questionamento aqui nesse terceiro bloco. Já entrando no terceiro bloco, né? Cultivando a amabilidade, né? Eu acho que cultivar, já que é um fruto do espírito, né? Cultivar arremete ao constante, né? Então eu pergunto, fazer o bem hoje depende do dia? Depende do dia que eu me refiro, hoje eu vou fazer, amanhã não. Como vimos, a amabilidade é parte do fruto do espírito, né? Deve ser cultivada. Gera naqueles que receberam nova vida. Ao mesmo tempo em que consiste uma dádiva, é também um desafio. É muito bom saber que ele gera boas ações e sentimentos em nós, mas nem sempre é fácil manter a constância e colocá-los em prática. Exercer a amabilidade se torna mais fácil quando olhamos para o exemplo na cruz. Não foi fácil, né? Eu acho que para Jesus Cristo ir lá, porque ele estava seguindo uma ordem, ele estava obedecendo, mas ele não precisava. Então, ele foi amável com todos nós. Então, para a gente cultivar a amabilidade e manter ela ali, a flor da pele, né? Como costuma se dizer, e entrando também exatamente nesse tema de fazer o bem depende do dia. Se eu acordo bem, eu vou fazer o bem. Se eu acordo mal, vamos dizer que não quero nem Maria, saber. no primeiro bom dia que eu escuto. Exato. Então, eu já tive exemplos de realmente eu levantei bem, vou fazer o bem. Mas o próximo, foi até um trabalho que eu trabalhei, pelo visto ele não tinha levantado bem. O cidadão acordou com o espírito suicida pra mexer contigo desse tamanho assim. Então, eu nem vi essa parte ali, porque se eu fosse realmente não tivesse acordado bem e ele acordou mal, ia ter gerado algum problema. Mas eu acordei bem, fui falar com ele. Deus é pai, ô glória. Teve misericórdia da vida dele. Teve muita. O livramento. Realmente, eu dei bom dia, tava puxando assunto pra falar e tal, mas a pessoa não queria assunto e tratou mal. Então, assim, eu me afastei. Mas depois eu nem me recordo se eu cheguei pra conversar com ele de novo, mas pra entender o porquê. Já tem um tempo isso. Então, assim, eu acordei bem e fui amável. Ele não acordou bem e não foi. Então, é isso que eu quero levantar aqui. Já que a gente tem que cultivar, então tem que ser todos os dias, independente de acordar bem ou mal, certo? Evangelista Ellen, já teve algum exemplo de Oxi. acordar mal e mandar chibatadas da Ellen? Então, quando, sim, tem dia que eu não acordo assim, aquele 100%, né? Tem dia que eu acordo, acho que só uns 10%. Mas assim, eu prefiro ficar quietinha. Se eu tiver que fazer alguma coisa, eu vou fazer. Mas sim, eu prefiro não falar muito. Ellen, por exemplo, teve um dia que eu acordei, eu não estava muito bem. Me chamaram para ir na oração. Falei, opa, eu vou. Porque além da pessoa que tá precisando, eu também. Postar meia dúzia de coisa que tá aqui estranha. Eu também tô precisando. E eu tento me envolver com coisas que me façam bem, pra ver se vai recarregando, né? Tipo, coloca no carregador, coloca um louvor, fico cantando, ou então chama Maria, vamos orar. Né? Que agora minha filha, queridos ouvintes, minha filha agora tá assim, uma irmã de oração, entendeu? Tem vezes que ela dá um banho em mim. Quando eu olho, ela já tá orando e abençoando tudo. Então, eu tento ver coisas, conversar, para eu conseguir estar bem e tentar ao máximo não tratar o outro bem, porque o outro não tem nada a ver com o que eu estou vivendo. A forma que eu acordei. Né? Eu acordei. Aí o outro chega e me dá um bom dia. Bom dia o quê? O bom dia por quê? O dia não tá bom? Não, bom dia. Mas tipo, é um bom dia e eu fico assim, mas na minha... Quem é do meu convívio mesmo, já até sabe quando eu não tô muito bem. As pessoas já me conhecem, já sabem quando eu não tô assim. E hoje a Ellen não tá muito bem, não. Que aí eu já fico mais fechada, né? Fico viajando mais um pouco, né? Nos meus pensamentos e tudo mais.
Então, assim, é algo que precisa, sim, ser cultivado todos os dias. Porque se você deixar de cultivar, vai morrer, vai acabar. Igual a plantinha, né? Se você não cultivar, se você não cuidar, ela vai morrer. Não tem como. Ganhei a suculenta. Todo dia eu vou lá, converso com ela. Você vai falar assim, maluca? Não, gente, é bom conversar com as plantinhas porque elas também se sentem importantes. Eu converso com as minhas plantinhas. Vou lá, dou bom dia. Nossa, como vocês estão bonitas. Tudo mais. Tudo bem que a minha irmã levou 3, né? Quando ela veio aqui, ela levou 3 para casa dela. Só me deixou com uma. Mas eu vou lá. Ela tá crescendo. Ela já tá criando outras florzinhas. Então, assim, é algo que eu preciso cultivar em mim. Eu quero ser amável. Eu quero fazer o bem. É em todo o tempo. Não é assim, hoje eu tô mal, eu não vou fazer nada. Não. Eu preciso buscar e cultivar isso em mim para em todo momento eu fazer o bem. Não é só eu fazer o mal. Eu fazer o bem. Até porque quando eu faço o bem para alguém, eu tô fazendo para mim mesmo. Esse bem, ele automaticamente ele tá voltando para mim. Porque ele me faz crescer. Ele me faz, florescer. Então, assim, em todo o tempo. Hoje você não acordou muito bem? Fala com Deus, Jesus. Tem alguma coisa aqui dentro que não está muito bem, mas só que hoje eu quero fazer o bem, eu quero tratar as pessoas bem. Peça a Deus. Busque naquele que pode te dar. Busque naquele da onde vem esse dom, da onde vem esse fruto. Então, precisa cultivar todos os dias, né? Mesmo se o amiguinho não colaborar, que tem dia, né, que o amiguinho não colabora. Mas, respira, conta até 10. Até 10 não é, conta até 100. Conta até 100, Senhor, me dá graça, me dá sabedoria, porque eu quero ser amável. Eu quero fazer. E assim você vai seguindo, cultivando todos os dias, regando todos os dias a plantinha do amor. Pastora Cássia, acho que cai no exemplo que a senhora comentou no outro bloco, né? A irmã Ellen falou, conta até 10, conta até 100. Já aconteceu de alguém que tem que contar até 1000? Olha, eu vou te falar que as pessoas me acham calma, né? E eu sempre brinco com meu esposo, que eu não sou calma, eu sou controlada. O Espírito Santo de Deus me dá aquela calma, aquela mansidão, né? Porque tem coisas realmente que nos tira, eu sempre falo isso, nos tira do eixo, né? Todo mundo tem os seus dias maus, os seus dias ruins. E pegando um ganchinho no que o pastor aqui falou, evangelista, realmente até no exemplo que eu iria dar, porque semear leva tempo, gerar leva tempo, agora perder é muito rápido. É muito rápido. Você demora anos para ver o fruto crescer daquela árvore, mas você pegou, comeu, acabou, jogou o caroço fora, em menos de 1 minuto você comeu a fruta, dependendo da fruta. Se você for pegar uma pitanga, acabou, porque pitanga é uma coisa minúscula, uma acerola. Você leva anos, jabuticaba. Anos? Quantos anos, pastor? A jabuticaba que você falou? De 15 a 20 anos para você conseguir, né? Aí você pega lá, que nem tinha um cílio de capão amarelo, né? Você chega lá, cloc, rapidinho joga fora. Então, o que acontece muitas das vezes foi o que aconteceu com Davi. Davi era um exemplo de pessoa amável. Impossível alguém ser o segundo o coração de Deus e não ter amabilidade. Né? Seria muito contraditório. E houve um episódio na vida dele, lá em 1 Samuel capítulo 25, em que Samuel tinha morrido, e ele estava com o seu exército, seu pequeno exército, né, por volta de 400 pessoas, pequeno exército, e estava ali cuidando e ajudando os tosqueadores de Nabal. Chegou certo tempo que ele mandou pedir ajuda para Nabal. Vai lá, meu servo, fala para ele, dá um pouco disso, um pouco daquilo, ficamos com os seus tosqueadores, ajudamos a ele, vê se ele pode nos ajudar. Manda esse recado. Bem, ele chegou lá, deu o recado para Nabal, e Nabal disse, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Não conheço. Eu vou tirar do que é meu. Eu vou tirar do pão que é dos meus tosqueadores, dos meus funcionários, para dar para a pessoa que eu não conheço? E a Bíblia diz que Nabal era um filho de Belial. Um homem tosco, ignorante, duro de coração. Então eu não posso esperar a amabilidade de quem não tem Deus na sua vida.
Davi tinha uma habilidade porque ele tinha o Espírito Santo. Então, o que eu te aconselho agora, não deixe os nabais da vida tirar aquilo que você tem. Porque você cultiva e é difícil. Não deixe que esses nabais venham fazer você perder fácil o que você cultivou. Porque Davi cultivou isso em guerra, cultivou fugindo de Saul, cultivou isso sendo humilhado pelos seus irmãos. Foram anos de cultivo para chegar ao nabal da vida agora. E tirar, e quase conseguiu. Ele ficou furioso. Ah, é? Então vamos matar ele toda a casa dele. Aí chegou um recadinho para uma pessoa que era da casa dele, que era sua esposa Abigail. Uma pessoa falou, olha, dá um jeito de resolver esse problema, porque o teu marido fez uma besteira, tá vindo aí nada mais, nada menos que Davi. Vai acabar com a sua casa, dá um jeito. Mas qual foi o problema? Por que Davi tá vindo? Porque o meu Senhor não deu pão, não deu uma ajuda. Não foi amável. Olha como gerou todo um problema. Quase que a casa dele toda foi destruída. Aí foi ela tentar resolver o problema de uma pessoa que não era amável. E ela foi super sincera. Davi, não faça isso. Não faça isso por causa do meu marido, que é tosco, ignorante. O meu marido é um filho de Belial, mas você não. E Davi, naquele momento, a ficha dele caiu. E ele falou, muito obrigado, você não deixou eu pecar. E as pessoas amáveis ajudam as pessoas a não pecarem. E a história termina como? Nabal morto e Davi casando com a mulher dele. Cuidado na base da vida, cuidado. Porque ele viu tanto que aquela mulher era tão sábia, corajosa, amável, que ele disse, quero essa mulher para mim. Quero essa mulher para mim. Foi o que aconteceu. Então não vamos deixar que os nabais da vida venham destruir aquilo que eu tanto gerei com sacrifício. Que o Espírito Santo tanto me ajudou. Então pensa bem se vale a pena. É melhor você ignorar uma pessoa que não é amável do que você perder o que você tem. Pastor Silviano, pode ficar à vontade. Nossa, tô procurando aqui uma brecha para me entrar, mas tudo bem. Como diz lá em Romanos, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Gente, é muito difícil. Brincando um pouquinho com a analogia que foi feita aqui no início, naquele dia que você acorda esperando um bom dia, tendo, né, com a certeza, assim, hoje eu quero fazer o bem, e vem logo, é como se você passasse correndo na cozinha, né, já tô atrasado, leva uma fruta, aí você vai, tá bom, pega uma laranja e sai correndo, você pegou a laranja mais azeda que tinha em cima da mesa. Aí você fala, por que eu não peguei a banana? Por que eu não peguei a maçã? Não, eu peguei a laranja. Talvez seja Deus te provando. Talvez Deus está colocando pessoas perto de você para ver o quão amável você é. Talvez Deus está indo lá na figueira, né? Porque ele acha que tem figos e ele está com fome. Aí chega na figueira, o que que tem? Galho seco, não tem nada. Tá cheio de folha, mas não tem um fruto. E aí? Deus vai te amaldiçoar e mandar você secar, que nunca mais sairá fruto de ti? Ou ele vai se encostar um pouco debaixo de você assim, aproveitar a sombra? O que que você vai ter para Jesus, se Jesus for procurar em você frutos? Porque a gente brinca muito, mas tem um momento que a gente sabe que tudo isso aqui é doloroso. O mundo, a vida, ela não foi feita para ser amigável com ninguém. Nós que tentamos levar tudo no bom humor. Hoje, inclusive, quando eu acordei, eu liguei a televisão, estava dando uma reportagem sobre o pessoal que estava dormindo na fila para obter um benefício do governo. Eu não me inteirei direito não, mas eu sei que o pessoal brasileiro ele tem isso dentro dele. O pessoal começou a ter que dormir de um dia para o outro, porque no outro dia só dão 15 senha na parte da manhã. Então o pessoal falou o quê? Já que a gente vai sofrer, ficou combinando, ó, eu trago a garrafa de café. E eu levo então um pote com bolo. Então eu vou levar os biscoitos. Eu vou levar isso, eu sei que vai fazer isso. Na fila começou aqueles potinhos rodarem na fila. Porque quem chegou primeiro contou até 15, já sabia que não ia ter mais senha. Dali em diante podia ir para casa. E eles ficaram ali, aquelas 15 pessoas, cada um levou alguma coisa para comer. Socializou. Eles conseguiram praticar o bem aonde estava passando o mal. Porque é uma covardia. Se você vai ter disponibilidade para 15 pessoas, você não tem que impor horários tão cedos para as pessoas chegarem e dormir em fila. Não. Faz um cadastro. Gente, hoje em dia tem site para tudo.
Contrata mais pessoas que entendem de informática e cria um site onde você entra e faz ali teu cadastro. Opa, eu sou o número 3. Eu já sei que eu sou o 3. Se eu chegar lá e tiver 30 pessoas na fila, ó, eu sou o 3. Acabou o assunto. Vai começar o atendimento às 8, vamos começar a chegar às 10, 15 para as 8 e vamos organizar as coisas direitinho. Mas não, no Brasil é assim. Tudo que você quiser, você tem que sofrer, você tem que pagar um preço, você tem que penar. Graças a Deus que Deus, literalmente, né? A gente brinca que Deus é brasileiro, eu acho que o senso de humor dele é brasileiro, porque a gente, mesmo na dificuldade, a gente vê coisa boa. Mesmo no momento de dor, de sofrimento, tem sempre alguém para vir dar um tapinha assim, não para não, vamos lá, eu vou contigo, vai dar certo. Nós encontramos os bons samaritanos sendo os bons brasileiros. Ainda tem esperança ainda. Amém. Chegamos ao fim de mais um debate ideal. Eu vou convidar aqui os meus debatedores para uma breve conclusão. No final, pastor Silviano pode fazer aquela oração. Pastora Cássia, pode começar. Para finalizar, eu quero deixar 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2 e 3, que diz assim: é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. É necessário que todos os que exerçam uma liderança seja amável. É triste você ver a liderança no lar, os pais que não são amáveis com seus filhos. Uma liderança numa empresa que o patrão não é amável com os seus funcionários. E pior ainda, ver que pastores não são amáveis com as suas ovelhas. O pastor ele tem que ser amável, é uma necessidade. E se o seu pastor não é amável, fuja para a sua vida, para o seu bem. Porque se ele não for amável, ele não está cumprindo com uma necessidade bíblica. Então procura, todos vocês que exerçam uma liderança, procura ser amável com as pessoas. Não é fácil, porém é necessário e se o Espírito Santo disse que devemos ser, é porque ele já está pertinho para ajudar. Evangelista Ellen. Que nessa tarde, né, a gente possa ter tirado alguma dúvida sobre o que é ser amável, o que é ter, né, o fruto do Espírito, a amabilidade, né, ou benignidade. Tiago 3,17 vai dizer assim: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Que nós possamos buscar isso em Deus, né? Buscar isso naquele que é o dono, né, de todas as coisas, e que nós possamos praticar, né? Que nós possamos regar essa plantinha da amabilidade e que através disso bons frutos saiam, né? Que outras pessoas sejam contagiadas, né, pelo fruto do Espírito, né? Que nós possamos ser amáveis em todo o tempo, fazer o bem, ajudar, estender a mão, assim como Cristo nos ensinou. Que nós possamos pedir isso a Deus nessa tarde. Pastor Silviano. O que eu tenho para dizer como conclusão é: faça o bem. Faça o bem. Não deixe que o espírito maligno que atua na vida dos outros tire o Espírito Santo de dentro de você. Deixa que o veneno da jararaca fique na jararaca, que a jararaca morda outra jararaca, que elas andem em bando. Eu não tô nem aí, eu não posso, eu ter veneno dentro de mim. Porque Deus não me escolheu para ser potinho de veneno. Ele me escolheu para ser antídoto para esse mundo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pelo esse posicionamento, Pai. Pela essa oportunidade de estar aqui e falar, Pai, do teu amor, de tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque bom é o Senhor, Pai, e tudo que o Senhor faz é bom para nós. E o Senhor, Pai, é que derrama amabilidade para dentro do homem, Senhor, e que nós possamos ter isso, Pai, numa porção tão grande que possamos encher, Senhor, cada uma pessoa que passa na nossa vida, e todo o tempo, Senhor, praticarmos o bem. Que ao contrário do versículo que diz que o bem que a gente quer fazer a gente não faz, que nós façamos sim, Senhor, o bem que a gente quer fazer e o bem que a gente deve fazer, porque a nossa obrigação é essa, Senhor, fazer o bem sem olhar para quem. Que em todo o tempo, Pai, as nossas palavras venham a ser doce,
e mansa para a vida das pessoas, porque a gente nunca sabe quem a gente vai encontrar. E talvez o meu irmão tá tão azedo porque ele tá passando por necessidades muito maiores que a minha, que eu não coloque as minhas necessidades à frente de ninguém e que sempre, Senhor, nossa palavra seja mansa, assim como foi a tua. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer a sua companhia, sua participação. A gente volta no próximo debate na semana que vem, na segunda-feira. Amém. Um grande abraço. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Baixar o nosso app para você não perder nada da nossa programação. Continua ouvindo na sequência muitos louvores e fica na paz de Cristo. Você acabou de ouvir Debate Ideal.